Hoje vamos falar de uma prisão que não tem grades, mas que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. Uma prisão que, ironicamente, paga muito bem. É a prisão de um emprego que paga as contas, mas que rouba sua alma. Um trabalho que te dá a segurança financeira, mas que te custa a sua alegria, a sua paz e, por vezes, até a sua saúde. É o som do despertador a tocar de manhã e a sentir uma onda de angústia. É passar o domingo à noite com um nó no estômago a pensar na segunda-feira. É viver a contar as horas para o fim de semana. E quando esta prisão afeta um dos cônjuges, ela ameaça a paz de todo o casamento. Mas a palavra de Deus oferece um caminho de libertação. Um plano de 3 passos para um casal navegar uma transição de carreira com fé, sabedoria e, acima de tudo, unidade. Agora, para você sentir o peso de viver uma vida sem propósito, a tensão que isso cria num lar, imagina a cena. Uma esposa da nossa igreja. Ela tinha o emprego dos sonhos aos olhos do mundo, um bom cargo numa grande empresa, um salário excelente, benefícios, mas por dentro ela estava morrendo. A história dela e do seu marido é um guia de esperança sobre como eles pararam de apenas pagar as contas e começaram a viver a vida que Deus os chamou para viver, juntos. Todos os dias ela voltava do trabalho com uma nuvem cinzenta sobre a cabeça. Estava irritada, sem energia, sem paciência com os filhos ou com o marido. O estresse do seu trabalho estava envenenando a atmosfera da sua casa. Fique comigo, porque os 3 passos que eles seguiram podem ser o mapa que você precisa para planejar a sua própria transição de uma vida de sobrevivência para uma vida de propósito. O marido, um homem que a amava profundamente, sentia-se impotente. Ele via a infelicidade dela, mas também via as contas a serem pagas com aquele bom salário, e o medo da instabilidade financeira era paralisante. A conversa era um ciclo vicioso. "Eu não aguento mais este emprego", dizia ela. "Mas e as nossas contas? E a escola das crianças? Nós não podemos arriscar", respondia ele aterrorizado. Ela sentia que o seu sonho estava sendo bloqueado pelo medo dele. Ele sentia que a responsabilidade de manter a família segura estava toda sobre os seus ombros. Eles estavam presos. Na honestidade, o ponto de virada aconteceu numa noite em que ela teve uma crise de ansiedade só de pensar no trabalho do dia seguinte. Foi ali, no meio das lágrimas e do pânico, que eles perceberam que o custo daquele emprego já não era apenas financeiro, era existencial. Eles decidiram que precisavam de um novo plano, um plano que não fosse baseado nem na infelicidade dela, nem no medo dele, mas na sabedoria de Deus. E foi assim que eles descobriram o primeiro passo, o passo do propósito, redefinir o sucesso. Eles foram confrontados com a sabedoria de Eclesiastes 2:24. Não há nada melhor para o homem do que fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. A revelação foi esta: um trabalho que paga bem, mas que faz a sua alma sofrer, não é um sucesso aos olhos de Deus. É uma falha no propósito. Eles perceberam que o seu objetivo não deveria ser apenas pagar as contas, mas encontrar uma forma de trabalho onde a alma dela pudesse gozar do bem. Isso mudou a meta. Com a meta redefinida, eles precisavam de uma forma segura de chegar lá. E aqui entrou o passo número 2, o passo da sabedoria, construir a ponte. Eles aplicaram o princípio de Provérbios 24 e 27. Primeiro prepara o teu trabalho lá fora, depois edifica a tua casa. Eles entenderam que ela não precisava saltar do penhasco, eles precisavam construir uma ponte. E essa ponte seria o fundo de transição. Eles fizeram um pacto. Durante 1 ano, eles viveriam apenas com o salário dele. Todo o salário dela, o salário do emprego odiado, seria religiosamente guardado para construir a ponte.
Foi um ano de sacrifícios, sem jantares fora, sem compras supérfluas. Mas era um sacrifício com propósito. Cada real que ela depositava naquela conta era um tijolo na sua ponte para a liberdade. E o marido, ao ver o plano a tomar forma, sentiu o seu medo a diminuir e a esperança a crescer. Com a ponte financeira quase construída, eles precisavam de dar o passo juntos. E veio o passo número 3, o passo da unidade, caminhar em fé. Eles entenderam que o acordo de Amós 3:3 era a base para andarem pela fé de 2 Coríntios 5:7. Enquanto ela guardava o dinheiro, ela usava as suas noites e fins de semana para preparar o campo. Fez cursos online na sua área de paixão, montou um pequeno portfólio, começou a fazer alguns trabalhos como freelancer. Ao final do ano, eles tinham uma ponte financeira sólida, o fundo de transição, e um destino para onde ir, o início da sua nova carreira. E porque estavam em total acordo, eles puderam dar o passo de fé juntos. Ela pediu a demissão. E a paz que inundou a casa naquele dia foi a confirmação de que tinham feito a coisa certa. A nova jornada não foi fácil. Houve meses de rendimento mais baixo, incertezas. Mas eles não tinham medo, porque não tinham saltado no escuro. Tinham atravessado, juntos, uma ponte que construíram com sabedoria, sacrifício e unidade. Hoje, ela trabalha a partir de casa, a fazer o que ama, a ganhar menos, mas com uma alma que goza do bem do seu trabalho. E a alegria dela contagiou toda a família. Essa lição sobre como planejar grandes transições em unidade conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre o casal que discutia sobre gastos com o pet. Ambas as histórias nos ensinam que a chave para resolver conflitos financeiros no casamento é alinhar os nossos corações num propósito comum, baseado na sabedoria da palavra. O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre outro tipo de segredo perigoso no casamento. O título será: Ela tinha uma poupança secreta do marido, até que este princípio os libertou. Será uma história sobre as motivações por trás de um pé de meia secreto. E o princípio da uma só carne, que nos chama a uma transparência financeira total. Inscreva-se para não perder. Se essa mensagem te deu esperança de que é possível sair de um emprego que você odeia, ou se te deu um plano prático para conversar com seu cônjuge sobre isso, deixe o seu like. O seu gesto ajuda essa mensagem de coragem a chegar a quem precisa. E use os comentários para partilhar. Você já se sentiu preso em uma gaiola dourada? Qual é o seu maior sonho profissional? E não se esqueça de me contar de que cidade você está assistindo. Se você conhece um casal que está vivendo este impasse, partilhe esse vídeo com eles. Pode ser o mapa que eles precisam para começar a construir a sua ponte para a liberdade. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é usar a sabedoria de Deus para te libertar das prisões deste mundo e te guiar para uma vida de propósito e alegria. Te aguardo no próximo vídeo.